Bom, boa noite para todos. A maioria eu já conheço, poucos não conheço, são os do primeiro semestre só. A Estela me apresentou como professor de educação física, eu também sou agrônomo, dou aula ali na parte de gestão ambiental, meio ambiente e saúde, na UPP 2, mas a gente às vezes tem o outro lado da vida, né? Então, desde 73 eu faço judô e depois de algum tempo passado, que nem alguns outros colegas aqui, né, resolveu fazer um curso de graduação a mais e fizemos educação física. Aí tinha que ter um TCC. No meio do curso, a educação física tem uma disciplina que a gente chama de EFI especial. Eu já tinha entrado, né, como poderia ser a característica, pensando em desenvolver o meu TCC em educação física ou atividade física para a terceira idade. E aí, passando pela disciplina de EFI especial, eu vi ali, e a minha esposa, inclusive, estava numa época trabalhando na FGTAS, né, exatamente nessa parte de inserção social, né, de pessoas com necessidades especiais. E aí me sensibilizou para tentar desenvolver um trabalho específico de judô, que era o meu esporte, eu ia fazer já ele nessa área, mas usando, né, como tema, como mote, a questão das pessoas com necessidades especiais, que eu sei que o Hélio vai puxar a orelha lá, que ele vai dizer que não é necessidade especial, mas é deficiência, mas aí vai depender da escola que te filia, e a cada 6 meses troca a palavra que está sendo utilizada como a mais politicamente correta. E começando o trabalho, né, isso aí era 6 anos atrás, eu me formei no TCC e acabei incorporando isso na minha vida, acabei incorporando a experiência, né? Hoje a gente tem projeto com 6 anos de idade, o Hélio é desde o início um dos primeiros alunos, já com uma característica de personalidade aguerrida, lutador, né? Se encaixou bem. Como mesmo na população vidente, né? Também tem, nesse tempo todo de judô a gente vê as pessoas entram, ficam um mês, 2, 3, desiste, ficam um ano, desiste, fica, né? Na população de pessoas com necessidades especiais foi a mesma coisa. Nós, no final do segundo ano, a gente se deu conta que a gente fez um erro metodológico, porque a gente queria aprender se era viável o judô para pessoas sem visão, né? E aí a gente sabe como é que te arrepia, porque é um problema novo, é uma situação nova que está sendo colocada para ti. A gente fechou o grupo apenas para o pessoal com deficiência visual, né? E aí ficou muito pouco, né? Nós tínhamos na época o Edinho, o Hélio, o Paulão, a Berenice. Chegou no momento 10, mas a gente tinha constante em torno de 5 atletas. E judô, ficar lutando sempre com o mesmo cara, é muito chato. Até porque se tu pega o cara que te derruba, tu vai ficar só sendo derrubado, né? É bom pegar, às vezes, alguém que eu derrube para poder ter a minha sensação de estar, né, aprendendo realmente judô. E aí o grupo se fechou, o grupo acabou meio que se reduzindo, chegou a 10, depois voltou a 5, né? E a gente aprendeu exatamente isso, tinha que abrir, né? Quando a gente fala em inclusão social, a inclusão tem que ser com todos, não fazendo grupos separados. É lógico, a iniciação, a gente tem dificuldades, a iniciação como tem uma percepção de mundo que a gente tem que ter, nós, enquanto, né, instrutores, e a parte dos alunos também, de toda uma liberação para o movimento, uma liberação para uma atividade física diferente. Então, a iniciação a gente continua, né, com a diferenciação, mas o caso do Hélio foi o primeiro que se destacou e a gente recomendou, e ele foi atrás e estava aqui mesmo, de treinar num clube desportivo para praticar judô enquanto esporte, não só como iniciação, não só como recreação. E aí tem a carreira do judô que ele vai falar melhor que eu, né? E outros que vieram atrás. Hoje a gente está na prática aqui pela URGS, servindo como uma referência de apoio, né? Tentando buscar outras pessoas que já praticam judô e que, às vezes, por uma inibição, né? Uma inibição imposta pela sociedade, né? Eu não me aceito como eu dependente, né? Eu deficiente, e às vezes a gente vai ver a gente
tem vários colegas que fazem, competem, né? Chega na beira do tatame e bota aqueles óculos que consegue enxergar. Sem os óculos não consegue enxergar. Portanto, são deficientes visuais, mas que não conseguem assumir, né, perante a sociedade, ser taxado, ser, né, brindado com o peso, né, da palavra deficiente. Mas nós somos, eu sem óculos não consigo ler, é lógico que é uma deficiência pequena, mas é uma deficiência, né? Estou vendo vários de óculos aqui, né? Então é uma questão de grau, é uma questão de necessidade um pouco mais, um pouco menos. E o critério para a deficiência visual é um critério médico, por testes oftalmológicos, e que às vezes um passa, às vezes o outro não passa, né? E às vezes é detalhe. A gente indo participar, a gente já foi agora em Goiânia, ele também participou da competição Grand Prix brasileiro de judô para deficientes visuais. A gente circula no meio do pessoal e tem uns que, puxa vida, esse aqui eu acho que enxerga melhor que eu, né? Mas tirou os óculos, não enxerga quase nada, ou mesmo tem uma capacidade inferida, né, de locomoção, né, que o pessoal tinha efetuado marcha-peso às vezes, né? Aí fica correndo nas escadas do hotel lá onde a gente está alojado e tu te abisma como é que os caras correm sem precisar enxergar e subindo e descendo escadas, né? Então, para concluir a minha fala, né, passou a ser uma experiência, né, um projeto de vida, na qual eu tenho trabalhado junto da Associação de Cegos do Estado do Rio Grande do Sul, ela que é filiada ao Comitê Paralímpico, né? E nós temos, claro, que tem atletas que nem o Ed, que vão chegar à situação, né, à condição de atleta, competindo nacionalmente. E temos pessoas que querem recreação. Nós temos um outro colega nosso lá, que por questões da habilidade física, né, é um ótimo momento em que ele sai de casa, ele tem a dependência, tem que ser levado pelo irmão ou pela mãe, né? Mas nós estamos agora por interrupção lá do ginásio do ESEF há 3 semanas sem treino. É aquela situação em que ele está há 3 semanas sem sair de casa, né? Então, por mais que ele não vá ali para desenvolver luta e ser o campeão olímpico, agora assim, ele tem ali um momento de socialização, de sair de casa, de ter uma outra perspectiva de vida, né? E infelizmente até a gente estava começando a atender um outro menino de 12 anos, né, com também já um pouquinho de deficiência mental também, que ele estava começando a desenvolver, né, trazendo para dentro da URSS conhecimento, né, que eu não sei se a URSS tem esse conhecimento, como é que trabalha com essa outra pedagogia, né. Eu passaria para o Ed, que aí vai falar. Ele disse que ia falar 2 horas, eu disse não, 2 horas não, só 1h30. Gente, legal. Eu estava falando de campanha e eu estava preocupado com o silêncio, né? Mas está muito silêncio, porque quando vem da Motociclo, eu tenho certeza que tem alguém aqui ainda, né? Por favor, né? Isso aí ele me avisa. É que antes era o professor que estava falando, eles ficaram quietinhos. Bom, eu fui convidado pelo meu primeiro sensei da Campani, né, para falar um pouco do meu relato de superação, né, a valorização da vida que eu tive de um certo momento em diante, né, o esporte na formação do cidadão e no resgate do mesmo, né, que a questão do resgate foi sobre a minha pessoa mesmo, né. Então, contando toda a minha história, né, eu vou falar de tudo isso que eu coloquei agora, que eu iniciei. Né, já falaram para vocês que meu nome é Ed, hoje eu tenho 35 anos. Eu fiquei cego, foi em 2003, 11 de outubro, por volta das 11h30 da noite. E eu nasci 1º de outubro. Né? Na realidade, é exatamente sábado, passado agora. Né? Então, uma data muito próxima da outra, né? De nascimento oficial e de renascimento, né? Dependendo do ponto de vista de cada um. Eu estava no bar jogando sinuca, tomando cerveja e outras coisas típicas daquele ambiente. E eu me lembro que tinha um cara que vendia aquele churrasquinho, aquele espetinho no lado de fora, e eu saí algumas vezes. Uma delas ele recebeu um tiro na cabeça. Antes de eu chegar no chão, eu já estava cego. E eu me acordava, eu desmaiava e acordava várias vezes. Né? Em uma delas eu me lembro que tinha gente tentando me socorrer. No outro momento eu percebi alguém o pessoal me botando dentro do carro. E em outro momento eu percebi que eu estava dentro do ambulatório, alguma
fato ocorreu foi na Grande Porto Alegre, no município de Guaíba. E aí eles perguntavam meu nome ali naquele bloco ali e eu falava só o meu primeiro nome. E daqui a pouco eu apaguei de novo. No próximo momento eu me acordei e veio uma sirene, né, tudo aquilo balançando, aí eu percebi que eu estava dentro de uma ambulância, onde os enfermeiros estavam cortando minha roupa para fazer um diagnóstico mais qualificado. Eu entendi que eu estava vindo para o pronto-socorro de Porto Alegre. Apaguei de novo. Fui acordar depois de 3 dias de coma. Eu estava entubado, me acordei como se fosse numa noite de sono, como se eu estivesse dormindo tranquilo, né? Porém estava com a cabeça enfaixada. Eu me lembrei que eu tomei um tiro e tal, eu estava com a mão amarrada e entubado, como falei. Eu consegui alcançar e puxei aquele tubo da boca. E aí alguém estava perto e se assustou. E eu disse, não, calma, eu estou tranquilo, estou bem, eu estava bem, me acordei, eu voltei como se tivesse acordado no sono. E aí então chegou uma equipe médica, né, fazendo toda aquela avaliação, e eu perguntei, não, só quero saber qual é a minha situação. Não, tu está em tal lugar, tu tem um tiro na cabeça, tu ficou cego, né? Quer dizer, eles não me falaram que eu fiquei cego, mas eles falaram que aí eu perguntei para eles se eu ia voltar a enxergar, eles falaram que era cedo para me dar esse diagnóstico. E nesse momento que eu estava 3 dias, quando eu recebi um tiro na cabeça, eu estava desenganado pelo médico, não tinha chance de vida. Mas por um motivo que eu ainda não entendo ainda, mas voltei, estou aqui, né? E aí então, eles percebendo que eu estava bem, eles me levaram para um quarto normal. Eu estava na CTI, e aí eu estava com os olhos enfaixados, não podia ficar em pé porque eu estava fraco, mas eu estava brincando com toda uma situação que eu não sabia qual era a definição dela ainda. Aí então eu brinquei com as enfermeiras, pedindo para dançar um tango, para dançar uma valsa. Para os enfermeiros eu pedi para trazer uma revista para mim, um jornal, se eu pudesse fazer uma televisão, né? Mas como assim, eu não posso enxergar, né? Mas eu estava bem com a situação. Fiquei 25 dias no pronto-socorro de Porto Alegre. Nesse final eu ganhei alta. Aí eu fui para casa, né? Fiquei num lugar, né, repousando e tal, e aí um dia eu percebo falar na TV, escutei que era 2 anos para fazer um implante de 2 córneas, e para uma córnea levaria até 4 anos. Aí eu fiquei pensando, bom, eu acho que eu tenho que procurar um médico para ver se eu me enquadro nesse perfil, para mim, né? O que eu posso fazer para me dar essa lista de espera, né? Voltar a enxergar, pô, que bom, né? Procurei um oftalmo, um médico, especialista interno. Aí eu perguntei para ele, né, que eu queria entrar nessa lista de espera, queria fazer esse transplante, qual é a condições. Aí ele fez uma avaliação na minha cavidade ocular, e eu percebi que ele teve que ele ficou meio gelado assim, sabe? E eu, mas que eu olha, eu não queria ser eu a te falar isso, né, mas tu não vai voltar a chegar. Ah, mas como assim? Não, na verdade não tem globo, tá? Né? O transplante hoje só de córneas, de olho ainda não tem córneas. Bom, aí eu tomei um soco na boca do estômago, né? Sem nenhum contato físico, né? Naquele momento eu chorei, naquele momento o mundo girou em volta, pesou, e fiquei pensando, né? O que eu ia fazer? Bom, voltei para casa, fiquei lá em repouso pensando na vida. Eu me lembrei que tinha um amigo que era atendido no bairro, né? Nesse meio tempo que eu estava pensando, depois voltei no médico, o que eu iria fazer, de que forma que eu iria, né, proceder durante o restante da minha vida, quem eu iria ser, né? O homem, o profissional, o pai, família, não tinha como. Na minha concepção não existia forma, não tinha modo, sabe? Porque hoje sobre a pessoa com deficiência, a mídia não está falando. Hoje ela vem falando aos poucos, está melhorando, mas ainda não está ideal, né? Então a gente não sabe o que é um ser cego, o que é ser um muletante, o que é ser um cadeirante. Eu me lembro que quando eu enxergava, eu vi um cego, um muletante, um cadeirante na rua, mas eu não olhava no sentido visualizando uma pessoa, visualizava algo diferente, né? Fora do normal, porque meu pai não falou, minha mãe não falou, meus professores não falaram, né? Então a minha noção que eu tinha era algo diferente. Aí eu fiquei pensando, né? Não tem nada para fazer, acabou minha vida. E aí me dirigi a essa pessoa, né? E falei para ele toda a situação que veio acontecer e que não teria mais sentido de eu viver. E já que ele era meu amigo, pedi para ele me matar. E ele foi meu amigo, não me matou. Aí ele disse assim, olha, eu não vou fazer isso porque existem pessoas que têm situações piores que a tua por aí. E tem que dar graças a Deus que tu ainda está vivo. Eu fiquei entendendo que eu não